Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula, né, de Geografia, capítulo 16, Geopolítica do Mundo Contemporâneo, né? Então vamos aí estudar os países no mundo, né? Como que eles se comportam no cenário econômico mundial, como que eles estão, né? Só um minutinho. Como eles estão inseridos, né, dentro do contexto econômico, que vai caracterizar aí um entendimento para a gente, né, pessoal, de compreensão do mundo dentro de divisões, né, digamos assim, regiões de países considerados, né, centrais e países considerados periféricos, né. E aí, então, vamos entrar dentro de um contexto não só econômico, mas também político e social, né? Onde a gente vai destacar alguns países aí que vão ter características de grande destaque no cenário mundial, né? Que envolve aí essas três questões, né? Políticas, econômicas e sociais, dentro também de um contexto globalizado, né? Dentro de uma dinâmica aí interacional, né, dos países no mundo, né? Bom, então a gente chega a uma ideia, né, pessoal, observando os países dentro do seu contexto político, econômico e social, vamos ter uma ideia aí de países centros, né, e periféricos, né, no mundo. Então, como entender isso aí, né? Países centros e considerados centros, né? E periféricos. Podemos entender países de primeiro mundo e de terceiro mundo, né? Então, no caso aí, os países centros, considerados sempre os países de maior riqueza, né, de maior influência no mundo, né, política, econômica, né, os melhores índices sociais também. Então, a gente tem aí características, né, centrais, né, pontuais, que a gente deve colocar como os países centrais, indicadores socioeconômicos muito elevados, né, países que têm aí uma fabricação de mercadorias de alto valor tecnológico agregado, né, ou seja, vários ali investimentos que faz com que a indústria tecnológica gere uma riqueza, né, por meio de um produto, e desse produto gera emprego, gera indústrias, né, e consequentemente gera valor agregado, né. E, sendo assim, são países também grandes exportadores de tecnologia, né? Países grandes produtores, né? Grandes indústrias que esses países possuem no setor tecnológico. Outro detalhe, né? Sendo assim, exportam também essa tecnologia e, junto com isso, também agrega, né, uma grande quantidade de mão de obra especializada, né? Ou seja, grandes cientistas, grandes desenvolvedores de programas, enfim, é muito notório nesses países considerados centrais. Possui, né, lógico, uma mão de obra especializada, possui grandes empresas, sendo que as sedes são nesses países, né? E também possui sedes de empresas nos setores financeiros, né? Nos setores que estão relacionados aí à bolsa de valores, né? Bom, nesse sentido, pessoal, nós vamos ter os países, né? Por exemplo, Estados Unidos, os países ali dentro do contexto da Europa, né? Principalmente aí Alemanha, França, Inglaterra, né? E Japão, os grandes países considerados centros do mundo, né? E aí, por outro lado, a gente vai ter os países considerados periféricos, né? Então, olha aí como que a gente vê o mapa, né? Por meio desse aspecto, né? Países periféricos e países centrais. Então, observamos que aqui no mapa, né? Tendo aí visto por meio de uma projeção cartográfica, né? Um mapa plano aqui. Observe aqui, né? Os países aqui considerados centros, né? E os periféricos sempre estão aqui na borda, né? Ou seja, países considerados aí não desenvolvidos, né, gente?
Então, no caso, os países periféricos, estamos aí, né? Olha aqui, a Wall Street, né? Onde é aí, digamos, a Bolsa de Valores de Nova York. E aí chegamos nos países periféricos. Os países periféricos, gente, é o oposto dos países centrais no seu sentido, né, de influência, né, e característica em grande destaque no setor da política, economia e da sociedade. Então, sendo assim, os países periféricos, né, produz uma mão de obra, ou melhor, atividades, né, produtivas, né, ligada ao setor aí primário, né, ou seja, o setor de extração, no caso de minério, né, de recursos minerais, como petróleo, né, minério de ferro, manganês e por aí vai. E também do setor produtivo voltado para a agricultura, para a pecuária, não é? Então são grandes países exportadores, né? E apresenta também uma qualificação de mão de obra barata, não muito especializada, elevado a concentração de renda, né? Ou seja, existe aí uma discrepância, né, em questões econômicas da sociedade, né? Poucas pessoas muito ricas e muitas pessoas muito pobres. Alguns países apresentam condições de miséria, sendo assim possui baixo IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano. O sistema político é frágil, né? Facilmente corrompido, facilmente manipulado, né? Suscetíveis a dominações estrangeiras, interferências estrangeiras, né? No caso, passando por colonizações, né? Ditaduras e tudo mais. E possui uma economia muito dependente dos países de primeiro mundo, né? Dos países centrais. Não tem uma autonomia econômica, não é? Por outro lado, temos também, ou melhor, assim, né, pessoal, por meio desses países considerados periféricos, temos aí os países da América Latina, né, alguns deles aí, da África subsaariana e alguns da Ásia, no caso Índia, Nepal, Iêmen, né? Então, denominamos assim os países periféricos, né, as características aí. Dentro desse contexto, também seguindo aí uma lógica política, econômica e social, temos os países considerados emergentes, né? Que está ali dentro ali da classificação de países periféricos também, só que tem um potencial a mais, né? Econômico, social e político em vista de outros, né? Que são países mais pobres. No caso, os países emergentes têm uma potencialidade econômica razoável, né? Possuem um PIB razoável, né? Então, sendo assim, as características dos países, né, emergentes, considerados também semi-periféricos, né, possuem indicadores socioeconômicos medianos, né, são grandes exportadores, né, de produtos agrícolas, pecuária, né, possui aí um mediano processo de industrialização, que, claro, é movido pelas empresas e indústrias estrangeiras, né, as multinacionais, e esses países não influenciam, né, outros países, né, principalmente as grandes potências, têm uma política não influenciadora no campo externo, né, não interfere muito nas decisões dos outros países. Bom, assim, nesse sentido, temos os países aí considerados como emergentes ou semi-periféricos, o Brasil, México, Índia, Argentina, Turquia, Indonésia e Taiwan. Então, esses países aí dentro dos considerados emergentes ou semiperiféricos. Bom, gente, dentro desses contextos, né, de países, né, considerados centrais e países considerados periféricos, nós temos aí o entendimento de que entre os países, né, nós notamos aí os indicadores socioeconômicos, né, muito bem definido de uma forma a observar, né, onde há, né, os países, principalmente os países considerados
semiperiféricos, né, os países periféricos, mais periféricos, podemos considerar que há um grande fator a ser debatido, né, que está relacionado às desigualdades sociais, né? Ou seja, temos aí, né, ao mesmo tempo, né, nesses países semiperiféricos, uma economia relativamente razoável, mas concentra, né, um grande número de desigualdade. Diferente nos países centrais, onde a desigualdade ela é reduzida, né? Então, no caso, nós observamos que nos países semiperiféricos existe, né, muita discrepância social, né, onde poucos são muito ricos e muitos, né, na sociedade são muito pobres, né, ou miseráveis. Então a gente observa que o Brasil, né, o México passa por isso, a Argentina passa por isso. Então isso é resultado da alta concentração de renda, né, que existe nesses países periféricos, né? Muitos ganhando muito, poucos ganhando muito e muitos ganhando não pouco. Então não há uma distribuição de renda na sociedade, né? Então, sendo assim, o que nós vamos observar, né, por exemplo, nesse gráfico aqui, os países aí, né, considerados países com os maiores indicadores sociais, né, podem ver que Europa se destaca, né, Estados Unidos é o único da América, né, que tem em grande destaque, depois vem da Ásia, Arábia Saudita, Argentina. Olha lá, a Argentina é melhor que o Brasil, né? Que México, que China, né? Então, né, os níveis socioeconômicos, né, desses países aqui são razoavelmente bons, né? Parando aqui no Japão e na Coreia, e depois começa a vir o potencial econômico mediano dos países, né? Então, no caso aí, da Argentina para baixo, nós temos aí, até da Arábia Saudita para baixo, temos aí uns elevadores sociais que vão sendo cada vez menores, né? E aí a gente vê, né, os aspectos relacionados aí ao IDH, né? Mortalidade, expectativa de nascimento, né? E renda, né? A gente vê aqui que vai se destacar quais são os melhores e os medianos. Então, nos países medianos há uma discrepância social muito grande, né? Bem significativa aí. Bom, gente. E aí, no caso, né, pessoal, nesses países periféricos, a gente vai ver um IDH muito baixo, né? E que vai estar relacionado, né, à concentração de renda, né? Então, esses impactos aí vai refletir na vida do cidadão, né? Por exemplo, na moradia, na saúde, na educação, no transporte, no emprego, né? Então, sendo assim, a gente vê uma tremenda desigualdade, né? E uma tremenda concentração de renda. Então, por meio dessa foto, olha, né, como a gente vê essa desigualdade sendo refletida no espaço geográfico, né? Então, olha aqui os morros, o morro, né? E olha as construções que são feitas aqui, né? Construções precárias, né? Sem muita estrutura, praticamente, né? Sem nenhuma estrutura, diferentemente, né? Dessa outra região aqui, que é mais valorizada, né? Ela é mais estruturada, né? Muitos apartamentos, condomínios, né? Então isso mostra, né, a desigualdade social, no caso aqui, em uma cidade do Brasil, né? Então, no caso aqui, é a cidade de São Paulo que a gente observa, a gente vê favela, portanto, então, e as residências de classe média, né, de outro lado. Bom, dentro desse contexto, a ONU, pessoal, procura estudar, né, fazer levantamentos, não só a ONU, mas também algumas faculdades, né, como Oxford, procura fazer as estatísticas, né, de relacionada, né, o baixo IDH, onde que é mais refletido, né, as condições, as precárias condições da sociedade, né, e aí
começa a sair os índices, sendo que os países periféricos são os que mais possuem IDH baixo, né? E esse IDH vai estar relacionado, né, à saúde, né? No caso aí, a nutrição, mortalidade infantil, ou seja, a nutrição, né? Adulto com menos de 70 anos, criança com desnutrida. Vamos ter aí a mortalidade infantil, né, muito alta, a educação, os níveis, né, de anos de escolaridades, muitas pessoas não têm um nível, né, superior ou não estão dentro da escola, né? Temos também a frequência escolar, é muito precária também, há muita evasão, muita desistência, poucas crianças que estão na escola, né, com idade aí própria, né, para o seu curso, né? Vamos ver aí a questão também do padrão de vida, né, relacionado a saneamento básico, né? Muitas pessoas não têm acesso a águas, tratamento de água, né, esgoto tratado, né, água, acesso à água potável. Muitas regiões ainda não têm energia elétrica nas casas, né? Se tem, não abrange toda a região. A questão da habitação, que é muito precária também. Não há um projeto político que abrange, né, que consiga resolver esse problema da habitação, né, que sempre, né, existe os programas, só que não atende, né, a grande maioria. E temos aí, né, a capacidade, né, das pessoas adquirirem produtos eletrônicos, né, como computadores, TVs, telefones e por aí vai. Bom, aqui temos o mapa, né, que mostra a população em pobreza mundial em 2019. Então, vamos ver aí, por meio, né, da coloração desse mapa, né, as regiões mais escuras é onde o nível de pobreza está muito elevado, né? E as regiões com a coloração não tão escura, né, ali níveis médios, né? Então, destaque aqui para a África, né, gente, continente africano, onde a pobreza, né, até a miséria é mais predominante, né? E, no caso aqui, alguns países da Ásia, né? Então, pessoal, tudo isso, né, que acontece, né, no nosso mundo, de ter países centrais, considerados centrais, ricos, né, como o europeu, o americano, né, e tudo mais, e os países periféricos ou semiperiféricos, né, estão na América Latina, na África, entra dentro de um contexto, né, de visão do mundo, né? Ou seja, o mundo foi se constituindo em divisões sociais que seguem, né, um entendimento, né, de uma visão eurocêntrica do mundo, onde o europeu se vê aquele que tem a melhor cultura, né, tendo a melhor cultura, logo ele entende que tem que ser, que é superior, sendo superior, ele deve dominar os outros povos, né? Então isso começou lá, né, no século XIV, XV, né? No caso aí os europeus dominando a África, depois parte da Ásia, depois a América, né? Então essa visão sempre começou, sempre foi propagada, né? Uma visão eurocêntrica, ou seja, o europeu se vê como superior, sendo superior, sua cultura é superior, seu estilo de vida é superior, né? Tudo que ele faz é superior. E os outros povos, o europeu tem uma ideia preconceituosa, né? Ou seja, uma cultura atrasada, uma cultura vista como selvagem, e sendo assim, esses povos têm que ser dominados mesmo, porque eles não são superiores, né? E assim é uma forma de legitimar a dominação, legitimar a colonização. E com isso ele vai destruindo, né? Ou melhor, ele destruiu
a cultura indígena, né, e a cultura africana. E aí então temos os costumes, né, aquilo que envolve o hábito da comunidade, né, o hábito do povo, de uma forma geral, a religião destruída, né, considerada como pagã, a forma de vida, né, o estilo de vida que eles tinham, né, desenvolviam, a organização política, né, a forma como eles lidar, né, que organiza a sua sociedade, os seus hábitos, aquilo que está no costume de cada um, né, de uma forma particular, sendo sempre criticado, sendo sempre visto como selvagem, né? E então, no caso aí, né, isso resultou no extermínio de grande parte da população indígena, né, na repressão a outra cultura, principalmente africana, e então isso foi avançando no tempo, né, passando o século XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, chega no século XIX, vem a ideia, né, estimulados, né, por uma visão e por uma deturpação, né, de uma ideia de Charles Darwin, né, que foi construído aí a ideia de darwinismo social, que está voltada aí para o entendimento de que no mundo, né, no mundo entre homens e animais, o que há são seres superiores e inferiores, né? Darwin então dizia o seguinte, que no mundo animal, Darwin desenvolveu essa teoria voltada para o mundo animal, tá, gente? O animal irracional, de que há uma seleção natural da espécie onde o mais forte sobrevive e domina o mais fraco, né? Ou seja, o mais forte, né, vai se sobreviver por meio se alimentando do animal mais fraco. E assim as espécies vão, né, vivendo na natureza. Os europeus, né, colonizadores, partiram dessa ideia dizendo a mesma coisa, de que o ser humano também possui, né, na sua classe, né, a ideia de raça, uma raça superior que é a europeia, branca, né, ocidental, e sendo europeia podemos dominar o outro povo, acabar com a sua cultura. Então, mas isso é uma visão deturpada, né, do que Darwin fez lá no seu livro A Origem das Espécies, né? Então, no caso aí, eles pegaram essa teoria de Darwin, né, distorceram e começaram então, né, a sempre subjugar os outros povos, querer interferir na política de outros povos, né, acabar, né, difamar a cultura de outros povos, dizendo que, né, é uma cultura que não deve ser seguida, não deve ser exaltada, né, e o europeu, então, nesse sentido, vai então sempre se impondo, né, sobre as outras nações, os outros povos, por meio das questões políticas, econômicas, sociais e culturais, né? Sendo assim, olhamos para o nosso mundo, né, principalmente aqui a América Latina, vemos muito de uma cultura europeia e menos de uma cultura originária, né, dos povos originários, como por exemplo os indígenas, como por exemplo também o povo, a cultura negra africana, que é muito marcante também, né, nós não vemos muito isso no nosso mundo, nos tratando aqui do Brasil, né? E o que prevalece é essa cultura europeia e que de tanto propagar, de tanto exaltar, acabou ficando como mais, né, em evidente no mundo, né? Então a gente vê aí o que mais marca a gente, né, a cultura religiosa, os costumes, né, voltado para a cultura europeia, ligado à religião, muito forte, né? E aí assim temos, né, o cristianismo como cultura, como crença, temos as comemorações religiosas, né, como o Natal, por exemplo, né, as comemorações dos santos e por aí vai. E contrapartida, né, em detrimento, né, as culturas
indígenas foram reprimidas, sufocadas, principalmente a cultura africana, né? Ela foi muito reprimida, foi proibida, considerada até crime, né? Na época da colonização portuguesa no Brasil, né? E aí, até hoje, né, pessoal, a gente vê essa cultura africana sendo reprimida, né? Alguns centros, né, espíritas do candomblé, do umbanda, às vezes pessoas são agredidas, templos são terreiros, né, são destruídos, né? E então isso gerou, né, uma intolerância religiosa, gerou até uma xenofobia, né? Aquele sentimento avesso, né, à religião, à cultura estrangeira, à cultura de outro povo, né? Então começa a surgir até grupos radicais em torno desse sentimento, né, de carregar tão forte essa cultura europeia. Bom, gente, então nós vemos aí, né, as estruturas arquitetônicas, né, como aí os templos religiosos, as igrejas, né, muito forte na nossa sociedade, né? Bom, gente, sendo assim, a gente não pode, né, partir dessa ideia, né, de que a cultura europeia é superior e a nossa é inferior, porque se nós pensarmos assim, nossa cultura, né, ela vai se perder e aí a gente não vai não vai ter a nossa identidade sendo preservada, né, e sendo valorizada. E aí a gente não se identificando, a gente se identifica com o estrangeiro. Se identificando com o estrangeiro, a gente acha normal eles virem aqui interferir na nossa cultura, né? E então o que vai prevalecer é sempre uma política que irá favorecer os costumes do outro povo, do povo que é estrangeiro e não do nosso povo. Então, assim, a nossa política sofre interferência externa, é onde ocorre aí as manipulações, né? Vamos estar sempre subalternos, né? Sempre de joelhos à política externa. Na economia, a mesma coisa. Nunca seremos um país desenvolvido, porque o país que é dominador, que prega a valorização dessa cultura, se impõe sobre a nossa cultura, sobre a nossa economia, fazendo com isso políticas que não visem o interesse da nossa sociedade, e sim os interesses econômicos da cultura europeia, branca, né, ocidental. As questões sociais também. Nós não iremos dar valor à nossa cultura, que é a base, né, da cultura aí, mais direcionada à indígena, africana e, claro, também a europeia, né? Mas se nós não tomarmos cuidado, a gente sempre vai privilegiar só uma cultura, né? E aí os costumes e a história até se perde do nosso povo, né, originário. Então, pessoal, o que devemos fazer é sempre valorizar a nossa cultura, né? Prestigiar a nossa cultura, porque aí nós finca raízes, né? Nós nos valorizamos e assim nós podemos construir uma nação sem ser subalterna, submissa, né, e sem ser dominada por povos estrangeiros. Vamos aí então fazer uma nação grande, forte, né, em todos os sentidos, politicamente, economicamente, e isso vai fazer da gente um povo, né, um povo que irá ter melhores condições sociais, melhores condições de vida, de saúde, de educação, né, se a gente, né, claro, sempre, né, visar os interesses voltado para nossas origens, né, para nossas bases identitárias, né, da nossa cultura, do nosso povo. Tudo bem? Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Terminamos esse capítulo. Em breve colocarei para vocês lá no Vindimo, né, as questões para a gente fazer lá no chat. E é isso. Tudo bem? Até a próxima, gente. Tudo de bom.